Ecoar a boa nova. Espiritualidade diária, nossa 14ª semana. A palavra se fez carne. Nós vimos a semana passada sobre o reinado de Deus, né? Nós contemplamos aquela comparação que Santo Inácio fez, né? Os reis mundanos que as pessoas servem e seguem muitas vezes, né? O chamado dos reis mundanos. Hoje em dia reina monarquia não é muito aqui no Ocidente a nossa principal forma de ver governo, né? É a democracia. Mas de todo jeito, nas eleições aqui, os nossos governantes sempre fazem o chamado deles, né? Para construir um país melhor. E quantos não atendem os chamados dos nossos governantes? Mas agora, com a vida de Jesus, quem vai chamar é o Rei Eterno. E qual a diferença que há entre os nossos governantes que chamam para construir um mundo melhor e Jesus que chama para construir um mundo melhor? A diferença é a pessoa que chama. Jesus é Deus. A diferença é essa. Nossos governantes tantas vezes nos enganam e nos decepcionam, não é? Pois Jesus é muito claro no chamado dele. Então vamos começar. Então as orações desse dia será sobre a encarnação, dessa semana será sobre a encarnação do Verbo, o Verbo que se faz carne. Vamos lá. Então vamos terminar com uma última parábola sobre o reino de Deus, no primeiro dia. Jesus falando aos discípulos. Disse ele: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, o sol nasceu e queimou-se, por falta de raízes. A outra semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. Ora, enfim, caíram em terra boa, outras, enfim, caíram em terra boa e produziram frutos, um por um, 60 por um, 100 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, o que Jesus está falando, né? Que a palavra de Deus é como um homem que sai para semear a terra e lança sementes. Umas caem, umas caem ao longo do caminho, os pássaros comem. Outras caem em terreno pedregoso, né? Pouca areia, muita pedra, nasce logo, mas o sol queima. E outras caem em terreno que tem espinhos ao lado. Elas nascem, mas os espinhos sufocam. Aí os discípulos depois vão perguntar para Jesus o significado disso, né? A semente é a palavra, então qual é o significado? É a palavra de Deus? Qual é o significado? Qual é o significado de todos esses terrenos que Jesus conta? Então Jesus vai explicar, ó. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ele caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante, sobreveio uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Então, o solo pedregoso é aquele que. Como que a gente cria raiz, né? A gente cria raiz na palavra todo dia meditando nela. Então, aquele que não cria raiz, logo vem uma ocasião de tribulação, perseguição e ele dá tchau. Então, o terreno que recebeu a semente entre espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosas. Então, o que recebe entre espinhos é aquele que os prazeres do mundo, os prazeres da carne, as festas, as coisas boas da vida, vamos assim dizer, né? Ou orientar a vida para as coisas que são boas na vida, sufocam. Ou as preocupações do mundo, né? Pagar as contas e tudo mais. O mundo tem preocupações, tem responsabilidades que a gente tem que cumprir. Mas sufocar a vida nessas preocupações do mundo também sufocam, né? Então esses são os espinhos. Os prazeres da carne e a preocupação e as preocupações do mundo são os espinhos.
Então, os que focam a vida nessas coisas também tornam infrutíferas a palavra de Deus. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra, compreende e produz frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, o primeiro terreno que não produz fruto é a beira do caminho, que não compreende. O segundo é aquele que cai entre pedras, né? Não tem raiz. Então, para ter raiz, tem que todo dia meditar na palavra de Deus. Por isso, da nossa proposta de oração diária, de meditação diária na palavra de Deus, de conhecer Deus. Para quê? Para que crie raiz. E o terceiro é o que cai entre espinhos. O que cai entre espinhos, as preocupações do mundo e os prazeres do mundo sufocam. No mundo nós temos preocupações, nós temos prazeres, mas isso não pode ser o foco da vida, senão sufoca a palavra de Deus. E a terra boa, que é aquele que compreende a palavra, escuta, compreende e produz frutos. Então, nós vimos sobre o significado, nós terminamos aqui essa meditação sobre o reinado de Deus, sobre o significado do reino dele. Agora vamos ver a encarnação do Verbo. Entrando o anjo Gabriel, disse: Ave cheia de graça, o Senhor contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e se pôs a pensar no que significa semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então o anjo Gabriel aparece a Maria, né? E cumprimenta ela. Ave, cheia de graça. Ave, alegra-te, salva, ou salve. Normalmente é traduzido como alegra-te, ou salve, né? É uma tradução, essa saudação, quando chega aos ouvidos, perturba Maria. Que saudação é aquela? Não é a saudação comum dada a uma pessoa, né? E aí o anjo diz que o Senhor dará ao filho dela o trono do seu pai Davi. O trono de Davi é o quê? É um trono real, né? Que o filho que vai nascer dela é rei, né? Se o filho que vai nascer dela é rei, na tradição davídica do reinado de Israel, desde que Salomão sentou no trono, a esposa do rei não é a rainha não é a esposa do rei, a rainha é a mãe do rei, né? Então, se o filho dela vai ser rei da estirpe de Davi, ela vai ser a rainha. Por isso que a saudação perturbou, porque é uma saudação real, né? Salva-te, alegra-te. Não é a saudação comum dada a qualquer pessoa. É o Ave Maria, né? Alegra-te, Maria. Salve, Maria. Então, por fim, o anjo ela vai dizer: faça-se em mim. Então, disse Maria: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Ou seja, depois de ouvir o anúncio do anjo, Maria diz: Eis aqui a serva do Senhor. Se essa é a vontade dele, faça-se em mim segundo a vontade dele. E ela vai conceber o Filho do Senhor. Então, no terceiro dia, nós vamos ver considerações sobre a encarnação. O que é a anunciação do anjo? É o Verbo que se faz carne e habitou entre nós. Veja, então vejamos as pessoas da Santíssima, as pessoas sobre a terra. Tanta diversidade, assim em trajes como em gestos. Uns brancos, outros negros, uns em paz e outros em guerra. Uns chorando e outros rindo. Uns sãos e outros enfermos. Uns nascendo e outros morrendo. Assim é o dia a dia na terra, né? Sempre uns alegres e outros tristes. Para uns parece que o dia é maravilhoso, parece que para outros é um dia comum, para outros é um dia triste. Assim passa cada dia, né? E a Santíssima Trindade resolve nessa humanidade que vai seguindo fazer-se homem. Resolve sobre a encarnação. Então, em Filipenses, nós temos um pouco o significado da encarnação, né? Tenham em vocês mesmos os sentimentos que havia em Jesus Cristo. Ele tinha a condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens.
Assim, apresentando-se como simples homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra. E toda língua confesse que o Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual é esse evento da encarnação? É Deus que se faz homem, né? Jesus, que tinha condição divina, não se apega à igualdade com Deus, se faz homem, assumindo uma condição de servo, ou seja, para servir. Jesus se faz homem para servir. Esse é o mistério da encarnação que o anjo Gabriel anuncia a Maria. É o rei que vem servir. Essa é a encarnação do Verbo. E tenhamos então, quem é o nosso Deus? É um Deus que não se apega à sua condição divina e que vem servir o homem. E ao que ele nos chama? A servi-lo e a servir uns aos outros. É esse o chamado do reino de Deus. Conforme nós vimos também na semana passada, né? Que o reino de Deus não deve ser como o dos homens, que dominam com força uns sobre os outros, mas que pelo exemplo serve. Isso que Jesus dizia aos apóstolos, né? Quem quiser ser o maior, que seja o servo do seu próximo. Ou seja, no reino de Deus, a grandeza está em servir, não em dominar com força e poder. Por isso, tantas vezes a proposta de Jesus não é compreendida por nós. Então, Maria fica sabendo que a prima dela, Isabel, estava grávida de João Batista e vai lá. E vai visitar Isabel para servir ela durante o tempo de gravidez, né? Então, quando ela chega na casa de Isabel, Isabel diz: Olha, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. Então, o anjo do Senhor, quando Isabel escuta a saudação de Maria, João Batista se agita no ventre, né? E cheia do Espírito Santo, ela diz: A mãe do meu Senhor veio me visitar. E Maria é essa mãe do Senhor que vai visitá-la e vai servi-la, porque a gravidez de Isabel já é avançada, né? Já tem mais de 6 meses. Essa, essa é Maria, que estando grávida do rei, dos céus e da terra, vai servir sua prima, que necessita, porque já tem 6 meses que está grávida. Então Maria também é a rainha que vai servir. Então o nascimento. Também José subiu da Galiléia a Nazaré, na cidade de Davi, chamada Belém, que era da casa e da família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando ali, eles completaram os 7 dias dela, e deu à luz seu filho primogênito. E, envolvendo-o em faixas, reclinou no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiou ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus,
e paz na terra aos homens objetos da sua benevolência. Então, olha só, quem é como é o nascimento de Jesus? José e Maria vão se alistar. José, aliás, vai se alistar. E para se alistar, ele tem que viajar, ele tem que sair de Nazaré e ir para Belém. Então ele chega lá em Belém, ele era um homem trabalhador, ele trabalhava, mas ele não era um homem rico. Quando ele chega lá, ele tem que se hospedar na casa de quem o acolhe, né? Ele vai atrás de uma hospedaria. Então, numa hospedaria simples, num lugar simples, cercado, numa hospedaria simples que Jesus nasce. Ou seja, ao contrário dos reis da terra que nascem em palácios suntuosos, o Filho de Deus vai nascer num lugar simples. E quem que recebe o anúncio dos anjos do nascimento? Pastores. Pastores eram pessoas humildes, eram pessoas que muitas vezes tinham que passar o dia inteiro trabalhando e não tinham muito tempo para ir ao templo rezar, né? Então, eram os pastores, essas pessoas simples que trabalhavam, que os anjos anunciam. É aos humildes, aos pobres, aos pastores que os anjos anunciam que nasceu o Salvador, que dizem para ir vê-lo. Então, os primeiros a visitarem Jesus são homens simples, são simples pastores. Não são reis, não são sábios, não são gente culta, importante. São pastores trabalhando. Então, considerações sobre o nascimento de Jesus. Veja as pessoas a saber. Ver Nossa Senhora e José e o menino Jesus, depois de já ter nascido, fazendo-me um pobre e escravo indigno, que os observa, os contempla e os serve em suas necessidades, como se presente me achasse, com todo acatamento e reverência possível, e depois refletir para tirar algum proveito. Então, vamos repensar a cena e ver José, Maria, o caminho que eles fizeram até de Nazaré até Belém, e depois no dia do nascimento, aquela pobre hospedaria na manjedoura, como eles estavam lá, naquele caminho, naquele momento. Todo aquele caminho no momento lá na manjedoura, naquele lugar pobre. Imagine a cena, veja as pessoas, veja José, veja Maria, veja Jesus recém-nascido, o Deus eterno e poderoso em forma de homem, de um simples homem sendo cuidado, enfaixado e posto numa manjedoura, como uma criança desprotegida e aos cuidados dos pais. Então, observar e considerar o que fazem, como é caminhar e trabalhar para que o Senhor venha a nascer em suma pobreza, e ao cabo de tantos trabalhos de fome, sede, calor, frio, injúria, afrontas, para morrer na cruz. E tudo isto por mim, depois refletido tirar algum proveito espiritual. Então é a atitude de Jesus que se faz homem, né? Se faz homem, vai trabalhar, pregar, vai viver uma vida de trabalho, oração e pregação, e por fim vai morrer na cruz, e tudo isso para nos salvar. Tudo isso para mostrar aos homens o amor de Deus, né? É o Deus que não se apega à sua condição divina e se faz homem. Esse é Jesus, se faz homem para servir. Tendo um Deus assim, como devemos nós trabalharmos? Como devemos nós andarmos na nossa vida e servi-lo? Então, o sétimo dia, os reis magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A esta notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Então, os reis magos, quem eram eles? Eles eram sábios, estudiosos. Veja, eles viram a estrela no céu, então eles estudavam astronomia, né? Que hoje a gente chama de astronomia, mas na época tudo isso era misturado com religião. Então eles conheciam as profecias, eles viram a estrela no céu que mostrava que o Messias tinha nascido, e eles foram atrás da estrela para chegar onde estava o Messias. E quando eles chegam lá, eles perguntam para Herodes, né, onde é que está o menino? Aí Herodes não sabia, Herodes que era rei, não sabia que era rei em Jerusalém, não sabia do nascimento de Jesus. Então ele pergunta para os sacerdotes o que a profecia dizia, e os sacerdotes dizem assim:
que a profecia dizia que o menino deveria nascer em Belém. Então ele fala com os reis magos assim: olha, vai lá e averigua onde está o menino, que esse menino que vai ser rei, eu também quero ir lá adorar. Mas isso é uma mentira, ele queria matar, né? Porque ele não queria ninguém rei no lugar dele. Então eis que a estrela que tinham visto no oriente foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino, e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Então, nesse dia que a gente lê sobre os magos, né, quando eles chegam e encontram o menino, o que eles fazem? Eles se prostram, eles adoram. Eles veem Maria, o menino, e adoram o menino Jesus, o Deus que se fez homem. Então podemos também, nesse momento, parar um pouco e adorar, né? Quando lermos essa passagem. Colocarmos diante de Jesus e adorá-lo como Deus que se faz homem. Esse Deus eterno e divino que não se apega à sua condição divina e se faz homem para nos servir. E os presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote e mirra é para ungir o corpo quando morre. Ou seja, mirra é o fim que ele vai ter. É uma profecia sobre o fim que ele vai ter. Então, ouro para o rei, incenso para o sacerdote e mirra pelo final que ele vai ter. A missão dele vai ir até a morte. Vai levá-lo à morte. Então, esse é o significado dos presentes. Então, que nós possamos, nessa semana, fazer uma semana de adoração a esse menino, a esse Deus que se faz homem, para nos servir.